Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Biologia Molecular. Nessa aula falaremos sobre transcrição do DNA. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender: transcrever algo significa, em termos mais amplos, reescrever algo. Quando a gente fala isso em relação ao DNA, estamos nos referindo a uma forma de tirar a informação do núcleo, que é uma informação extremamente preciosa, Lembrando que nosso DNA está envolto lá pela membrana nuclear, que é extremamente seletiva, no que entra dentro do núcleo e no que sai de dentro do núcleo. Então, ele tem que tirar essa informação de dentro do núcleo e passar para uma forma de ser lida, lá no citoplasma, para que possa, então, ser constituído a proteína. Lembra lá que a gente falou do dogma central da biologia molecular, que nada mais é do que transcrever, algo, então tirar essa informação e traduzir essa informação, então, ou seja, transformar em proteína. Esse era o dogma central da biologia molecular. Hoje em dia tem várias modificações, tem muito mais formas de fazer isso, mas esse dogma central ainda permanece válido, Então, nós temos lá um DNA, transformaremos essa molécula essa informação, na verdade, em RNA e tiraremos essa informação do núcleo e posteriormente traduziremos em proteína, tudo bem? Então, como regra, todo o processo que transforma a informação de uma fita de DNA para uma fita de RNA, a gente vai chamar de transcrição, tá? Então, ou seja, todos os RNAs que nós temos, e temos vários, a gente vai apresentando ao longo dessa aula, todos eles partem do mesmo processo, seja então a maquinaria, de retirada de informação lá do núcleo, do DNA, passa a formar uma fita de RNA, então isso já é uma transcrição, tudo bem? Lembrando que a transcrição em nós, seres humanos, ela é feita em cada gene, Então em genes separados, ou seja, eu posso simplesmente pegar esse gene, eu tenho as regiões nesse gene, então a região promotora, a região codificadora e a região terminadora de cada gene, e eu posso simplesmente pegar essa informação de um único gene, enquanto o outro fica lá quietinho, sem que a informação seja retirada dele. Ou seja, eu posso isolar um gene único, Eu não preciso necessariamente tirar a informação de todos os genes ao mesmo tempo. Então eu posso selecionar gene a gene, tá? Isso é muito interessante para nós, porque isso acaba otimizando o processo. A gente não tem um gasto energético desnecessário. O que não acontece com algumas bactérias, tá? Então alguns protozoários e bactérias, enfim, tem essa característica de você ter a transcrição de basicamente todos os genes deles ao mesmo tempo. Então isso acaba tendo uma sobrecarga ali, de energia gasta para esse processo, então isso acaba sendo bem ruim evolutivamente, tudo bem? Qual que é a vantagem, Por que a gente já não pega a informação direto do núcleo? Porque afinal de contas está lá a informação, é só pegar e usar, para fazer proteína direto. Por que a gente não faz isso? Primeira questão do porquê não fazemos isso é que nós podemos selecionar, genes diferentes para que isso seja feito. Então vamos supor uma situação. A gente acabou de se alimentar, Você imagina que você acabou de tomar o seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, não importa. E você está ali com uma quantidade grande de alimento sendo absorvida pelo seu corpo. Então, nessa condição, você há de compreender que você tem uma necessidade grande de insulina a ser liberada, porque a insulina ela vai conseguir internalizar o açúcar que está entrando no seu sangue a partir da sua alimentação. Então, vamos imaginar que a insulina seja esse GNA aqui. Percebe que eu estou, então, fazendo várias fitas de RNA. Aqui, ó, tenho aqui 5 fitas de RNA, mas eu não tenho 5 proteínas. Eu tenho um monte de proteínas aqui, muito mais do que 5 proteínas, porque com essa característica, isolando esse gene e multiplicando essa fita de RNA, eu tenho essa característica de expandir muito a quantidade de proteínas que eu posso fazer, porque a cada fita de RNA eu posso fazer centenas de proteínas, tudo bem? Então é uma maneira de amplificar o processo. Quanto mais fitas de RNA eu fizer, muito mais proteínas eu terei, tudo bem?
ao mesmo tempo que eu posso pensar num gene B aqui, que seria contraposto à insulina, que seria o glucagon, onde eu faço apenas uma manutenção, ou eu posso acionar menos ele ali nessa condição, ou quase não acionar nesse caso, e eu faço apenas pouquíssimas proteínas dele. Então, é uma forma de eu regular, né, de certa forma, a quantidade de proteínas que eu quero ter. Quanto mais fitas de RNA eu tenho, mais proteínas eu posso fazer. Tudo bem? Então, imagina que eu tenho uma maquinaria funcionando em várias fitas ao mesmo tempo. Então, isso é muito interessante, porque eu amplifico muito essa condição e eu agilizo também. Né? Eu tenho uma condição de velocidade aqui mesmo. Eu consigo simplesmente fazer muito mais proteínas rapidamente, né? Porque eu tenho várias fitas para serem lidas ao mesmo tempo. Então, isso acaba tornando esse processo muito mais rápido. Se eu dependesse apenas do DNA, eu só tenho lá um gene lá, guardadinho, dois, né, no caso, que são lá bonitinhos para serem lidos. Então isso demoraria mais para ser lido, tudo bem? Em algumas condições a gente não tem tempo para ficar perdendo, né? Então a gente precisa desse processo bem ágil mesmo, tá certo? Uma outra vantagem é que a gente pode modificar essa fita. Então olha que interessante. De um único gene, que é exemplificadamente aqui é o gene A, eu posso fazer RNAs mensageiros, né, que são aqueles que vão sair do núcleo para o citoplasma, serem diferentes. Como assim? Imagina que esse RNA aqui, primeiro, é o RNA A. O segundo aqui vai ser o RNA B. O que difere o A do B? A maneira que eu modifico esse RNA. Esse RNA ele tem todos os introns e exons, a gente vai explicar já o que são isso, né? Bem bonitinhos aqui. Esse outro, ele tirou alguns introns e alguns exons, então eu só fiquei com alguns. Então, ou seja, eu tenho alguma característica, na verdade eu retirei alguns exons, né? Eu tenho uma característica de modificação, ou seja, essa proteína aqui do A é um tipo de proteína que vai surgir a partir dessa leitura dessa fita. Na leitura da fita B é uma outra proteína, entende? Então eu posso modificar as proteínas com base nisso. Isso acaba também tendo um impacto interessante para nós, porque nós temos mais ou menos 25 mil genes e temos mais de 100 mil proteínas. Isso só é possível graças a esse fenômeno de modificação da fita de RNA. Quanto mais modificações eu fizer, proteínas diferentes eu terei. Então isso acaba sendo uma vantagem também evolutiva, né? A gente consegue otimizar o espaço aqui. Porque se eu não tivesse essa condição, eu teria que ter um espaço celular nuclear, nesse caso, muito maior para armazenar a informação de cada uma dessas proteínas separadamente, tá? Então isso também traz uma vantagem evolutiva muito importante para a gente, beleza? Muito bem. Mas tudo isso só é possível se o DNA estiver preparado para ser lido. Então, tudo parte do pressuposto que a gente vai conseguir ler o DNA para conseguir sintetizar uma fita de RNA. Se eu não tiver um DNA apto a ser lido, não vou conseguir tirar a informação, essa informação não vai ser passada para o citoplasma, não vai se transformar em proteína, então eu perco aquela característica daquela proteína. Isso aqui é muito interessante do ponto de vista molecular, porque explica por que todas as nossas células têm o mesmo DNA, mas expressam coisas diferentes. Então, o que está acontecendo aqui é que quando eu preciso da informação, né, imagina que eu tenho uma célula lá do meu fígado, do meu pâncreas, enfim, que eu preciso daquela informação, eu necessariamente preciso estar com os genes ativados. O que seriam genes ativados? Seriam, basicamente, estonas acetiladas e desmetiladas. Aprendemos isso na aula de organização genômica. Então, se os genes estão acetilados e desmetilados, eles estão numa forma de DNA que eu chamo de eucromatina. Cromatina verdadeira, né? Esse eu vem de verdadeiro. Então, se é a eucromatina, significa que eu posso ler a informação. Então, para uma célula de fígado, eu vou ter lá informação para albumina, vou ter para enzimas que fazem parte da digestão, vou ter para um monte de enzimas que fazem parte de metabolismo, que é a função do fígado, né? O que o fígado precisa fazer. Só que eu tenho lá no fígado também um monte de genes que estão na forma de heterocromatina, que é aquela forma onde eu não quero a informação. Então, ou seja, é a forma inativada daquele gene. É um gene que está desacetilado
e metilado. Lembra dessa informação? Se você tiver dúvida, volta aqui na aula de organização genômica, certo? Então, se um gene está metilado e desacetilado, ele está na forma de heterocromatina, o que determina que aquela informação não pode ser lida. Mas aqui eu já vou abrir um parênteses que é muito interessante. Quando a gente tem mutações acontecendo nessa célula, e essa célula se transforma muitas vezes em uma célula cancerígena, muitos desses genes começam, né, que deveriam estar inativados, começam a ser ativados. Então, isso acaba sendo um marcador para muitos tumores. Então, eu consigo marcar um gene, por exemplo, existe uma proteína chamada de alfa-fetoproteína. Percebe pelo nome que ela não é uma proteína que deveria estar ativada num ser humano adulto, né, na forma adulta. Ela deveria somente estar ativada quando o indivíduo está na forma fetal, né, durante ali o desenvolvimento fetal. Contanto, a gente tem essa proteína sendo ativada a partir de uma mutação, e isso torna aquele gene ativo também. Então, ele pode ser transcrito. Então, eu posso pegar o produto da transcrição dele, que é a alfa-fetoproteína, né, que é a proteína a partir da transcrição, dosar aquela proteína e determinar que aquela quantidade de proteína que está sendo produzida, ou aquela condição de produção daquela proteína, está errada para aquele órgão. Logo, ele está mutado e eu estabeleço uma regra ali que ali existe nesse caso, né, uma formação tumoral. Tudo bem? Então isso acaba sendo interessante como um marcador tumoral também. Então a própria transcrição, né, e a tradução em si funcionam como marcadores porque eu posso buscar essa transcrição, o produto desse transcrito, que é a proteína, e eu posso determinar características, né, de estar certo naquela célula ou não estar certo naquela célula. Tudo bem? Muito bem, então, voltando aqui ao dogma central, temos lá nossa fita de DNA, temos a informação sendo retirada desse DNA na forma de RNA, então toda a fita de RNA ela é formada por complementariedade, percebam aqui, ó, que existe uma complementação, né, da informação que eu tenho na fita de DNA. Então percebam aqui, eu tenho uma informação no DNA, que são as bases nitrogenadas, A, T, C, T, A, G, A, aqui nesse caso, e eu tenho uma fita sendo formada sobre ela. Então, ou seja, a fita ela é formada a partir da complementação, né, da complementariedade da informação que eu tenho no DNA. Com isso, a gente consegue estabelecer uma condição que é muito interessante. Eu sempre vou ter duas fitas, né, dentro do DNA, lembra que ela é uma fita dupla. Quando eu abro essa informação, percebam aqui que eu tenho uma forquilha, que a gente vai chamar de forquilha de transcrição, perdão, forquilha de transcrição, que é esse espaço aberto aqui, ó. Eu tenho duas fitas para serem lidas. Qual que eu vou ler e qual que eu vou deixar de ler? Aqui depende, por quê? Uma fita a gente vai chamar de codificadora. Então, uma fita a gente vai chamar de codificadora. Vou pôr só code aqui, ó. Codificadora. A outra fita a gente vai chamar de molde. Vou pôr aqui só molde, tá? Por que a gente chama uma fita de codificadora uma fita de molde? Porque percebam uma característica que é interessante e deve ser respeitada. A gente sempre vai usar para fazer uma fita de RNA a fita molde. Por quê? Porque a fita, se ela é constituída por complementariedade, a fita que eu estou formando a partir da molde, ela vai ser muito semelhante à fita código ou codificadora. Por quê? Percebam aqui, ó, a única diferença que eu tenho da fita de RNA que está sendo formada para essa fita codificadora é a substituição de uma base nitrogenada, que é a timina por uracila. Então está aqui, substituir aqui também, substituir aqui também. Certo? Então, ou seja, a fita codificadora é sempre a fita que o gene está. É o gene que eu quero, é o gene da insulina que eu quero quando eu estou me alimentando, é o gene do glucagon que eu quero quando eu estou em jejum. Então, é o gene que eu preciso. Mas sempre eu vou usar a fita complementar, que é a fita molde, a gente vai chamar ela de fita molde, para sintetizar uma fita de RNA a partir da fita molde. Por quê?
para copiar a informação quase que integralmente, né? Só muda aqui a uracila da fita código. Então, ou codificadora. Então, eu agora tenho essa característica que eu precisava, que é justamente a informação daquela fita codificadora. Tudo bem? Eu posso ter genes contrapostos, assim, né? Um em cima do outro? Até posso, tá? Um próximo do outro, assim, em relação a uma fita de cima eu tenho um gene, a fita de baixo eu tenho outro gene? Sim. Quando eu precisar acionar, né? Um ou outro, eu posso usar uma como molde, outra como codificadora, ou vice-versa, enfim, isso não vem ao caso agora, mas isso pode acontecer sim, tudo bem? Então, a partir disso, né, a gente constitui essa fita de RNA. Só que essa fita de RNA, percebam que ela tem características específicas, já falamos sobre ela, né, mas essas diferenças, né, mas vale a pena relembrar. Então, toda fita de RNA, ela sempre será uma fita simples em nós seres humanos, tá? Então, toda a fita de RNA ela sempre será simples. Outra característica, ela sempre terá a substituição de uma base nitrogenada, que é a timina, vai ser substituída por uracila. Tá? É uma modificação química feita, né, aí, a partir dessa molécula. Então, a gente tem uma uracila aqui no lugar da timina. Tá? E uma outra característica que é importante, são três, né, as básicas três, que é que ela pode se dobrar sobre ela mesma. Então, ou seja, ela pode constituir uma forma tridimensional. Tá? Então, a fita de RNA ela não permanece linear. Ela pode estabelecer uma condição de tridimensionalidade. Então, ela pode se tornar tridimensional. O que caracteriza ela, ou que estabelece a ela, né, ou que dá a ela, uma condição de uma propriedade diferente. Tá? Por exemplo, um RNA a gente vai falar mais dele, mas um RNA transportador, um RNA ribossômico, são RNAs constituídos dessa mesma forma. A mesma transcrição foi feita. Só que eles têm uma conformação tridimensional importante, o que estabelece uma função específica para eles, tá? Em união a outras proteínas, enfim, isso vai estabelecer as funções deles mais para frente, beleza? Vamos começar então entendendo esse processo de transcrição, como de fato ele acontece, né? Por que ele acontece, e vamos entender passo a passo esse processo, né? Desde da região promotora. Então, tudo começa nessa região aqui, ó, chamada de promotora do gene. Essa região promotora, ela é uma região inicial de cada gene. Todos os genes que você tem existe, né? Eles são compostos por três regiões: região promotora, região codificadora e região terminadora. Tudo bem? Então, três regiões: promotora, codificadora, terminadora. A região promotora é onde todo o processo inicia. Então, para conseguir de fato um gene ser acionado, eu preciso que essa região esteja livre, né, de metilação, precisa estar acetilada, tudo aqui precisa estar em pleno funcionamento, em plena visão, né, para que as enzimas que vão fazer o processo de transcrição consigam chegar nessa região. Qual enzima faz esse processo de reconhecimento dessa região? É uma enzima chamada de RNA polimerase. Tudo bem? Ela que faz a fita de RNA, né? Então ela que polimeriza, né, essa fita de RNA. Só que a RNA polimerase, ela não reconhece gene a gene diferentemente, né? Ela não sabe qual que é a diferença de um gene de insulina, de um gene de glucagon, de um gene de albumina. Ela não sabe qual que é a diferença. Então, basicamente, ela serve como uma excelente produtora em massa. Ela vai sintetizar a fita sem saber o que ela está sintetizando. Tudo bem? Então, ou seja, como que a minha célula sabe, né? Como que eu sei que eu preciso, ou como que a própria RNA polimerase, né, sabe que ela precisa sintetizar o gene A ou sintetizar o gene B, ou não sintetizar o gene B. Isso acontece porque nessa região promotora é onde vão alguns fatores chamados de fatores de transcrição, que vão iniciar a transcrição. Tudo começa, então, de uma forma bem simples. Vou desenhar aqui para a gente. Então, imagina que eu tenho aqui uma célula e eu tenho aqui na superfície dessa célula um receptor.
Tudo bem? Então imagina que tem uma célula, tem um receptor aqui. Esse receptor interage com alguma substância lá, que pode ser, por exemplo, um alimento. Vamos supor, né, que seja que pode ser insulina, vai. Enfim, aliás, pode ser a glicose aqui. Glicose. Então essa glicose interagiu aqui com esse receptor e fez a informação ser destinada lá para o núcleo. Na verdade, anteriormente, né, para o citoplasma, então passa pelo citoplasma. E aqui ele encontra o que a gente vai chamar de fator de transcrição. Esse fator de transcrição, ele tem a capacidade de passar pela membrana nuclear e penetrar lá no núcleo. Então ele vai conseguir justamente encontrar um gene. Qual o gene que ele vai encontrar, né? Depende. Por que depende? Porque quando eu penso na glicose, eu sei que ela está estimulando a síntese da insulina. Então, ou seja, esse fator de transcrição aqui, que foi destinado, né, que foi ativado através desse receptor de glicose, ele é um fator de transcrição específico para o gene da insulina. Então ele só vai se ligar na região promotora lá da insulina. Se eu aumentar isso aqui de tamanho, a gente consegue ver justamente uma condição assim, ó. Eu tenho um promotor daquele gene, eu tenho a região codificadora e eu tenho a região promotora não, terminadora. Certo? Então, o fator de transcrição, ó, ele está se ligando aqui nesse promotor desse gene. Fator de transcrição. A partir daqui, vários outros fatores de transcrição, que a gente vai chamar de fatores gerais de transcrição, vão se ligando aqui. Então, eu tenho identificou que esse gene precisa ser ativado, precisa ser transcrito. Então, a partir de agora, vários outros fatores de transcrição vão se ligando aqui, completando a sequência, até que, em um dado momento, uma enzima, que a gente já falou o nome dela, chamada de RNA polimerase, vai lá e se liga ali àqueles fatores de transcrição. Então percebam que a RNA polimerase, ela não reconhece a região promotora em si. Ela reconhece a região promotora através dos fatores de transcrição. Na verdade, ela reconhece os fatores de transcrição, então. Então, a partir disso, ela pode se deslocar para a região codificadora para ler essa fita, né, de maneira a sintetizar uma fita de RNA a partir dessa leitura. Tá? Então, todo esse processo vai acontecer com todos os nossos genes. Se eu quero o gene do glucagon, beleza, é a mesma coisa. Vou ter um receptor interagindo com uma proteína, interagindo com outro fator, enfim, vou lá, aciono um fator de transcrição, vai para o núcleo, aciona lá aquela proteína que eu preciso, faz com que a RNA polimerase se ligue a ela, consigo sintetizar aquela fita. Tá certo? Então esse é um processo básico para todas as proteínas que nós temos. Certo? Muito bem. Então tá aqui, ó. Dentro desse processo, ainda a gente tem uma região mais específica que é interessante a gente saber o nome, que é a Tata Box. O que é a Tata Box? Lembra do fator de transcrição que a gente acabou de falar, que vai se ligar nessa região? A primeira região que o fator de transcrição tem que reconhecer é essa região aqui, ó, chamada de Tata Box. O que isso significa? Que é uma região, na verdade, só rica em timina e adenina, tá? Então é uma região extremamente rica em timinas e adeninas, o que faz com que o fator de transcrição consiga se ligar a essa região, o primeiro deles, né? E depois sintetizar aí essa proteína de forma a ler esse transcrito aqui, né? Essa região codificadora, tudo bem? Então, a partir desse mais um aqui, que vocês veem nessa região, ó, o mais um determina que é o primeiro passo de leitura a partir do promotor. Então, a partir desse mais um significa que já é a região código, né, que eu preciso de fato sintetizar, tá certo? Então nós temos lá, só separando aqui por nomes, né, sequências reguladoras, né, essa região reguladora,
a gente pode determinar dessa forma também, né? Que é a região promotora, tá? Ela não deixa de ser uma região reguladora, assim como a terminadora também é, tá? Elas são genericamente chamadas de reguladoras porque eu posso regular a transcrição a partir delas também. Ou eu posso intensificar ou retardar a transcrição a partir delas. Então, por isso elas são chamadas de reguladoras. Mas nós vamos aprender aqui como região promotora, né, o início dela, região codificadora e região terminadora, tudo bem? Por mais que seja escrito aqui reguladora, é justamente pela função que ela exerce também, certo? Mas, de todo modo, na explicação, ó, iniciação da transcrição acontece nessa região inicial. Então, a partir do reconhecimento da sequência promotora, vai iniciar a transcrição, tá? Então, a síntese do RNA, ela estabelece 3 regras. Então, ela sempre vai ser por uma enzima chamada de RNA polimerase, é sempre isso é uma regra. Toda a molécula, né, de RNA sintetizada pelo processo de transcrição necessariamente acontece pela RNA polimerase. Sempre o sentido da síntese vai ser sentido 5' 3'. Lembra que a gente definiu isso lá na aula de organização genômica, que é a contagem dos carbonos lá da molécula, né? Então, de DNA. Então, ou seja, dos nucleotídeos, na verdade. Então, ou seja, sempre vai ser sintetizado no sentido 5', 3'. Logo, a fita molde, né, que lembra que é aquela que a gente vai ter que ler, vai ter que ser lida no sentido 3', 5'. Ela lê ao contrário para sintetizar certo. Tá certo? Então, é basicamente a leitura inversa para a síntese correta. E o RNA, ele nunca fica pareado à fita molde, ou seja, toda molécula ou nucleotídeo que for sendo colocado ali, ele vai sendo colocado e a molécula já vai sendo retirada da fita de DNA. Porque se ficasse unida ali, eu perderia a função daquele gene, ele ficaria travado, né? Então isso não tem como característica para nós, seres humanos, e para espécie nenhuma, na verdade, porque eu perderia a função daquele gene, tá? Não faz sentido nenhum perder a função daquele gene, tá? Muito bem. E esse é o processo, então, ó. Essa imagem mostra exatamente isso que eu estou falando, ó. Tá vendo em vermelhinho aqui, ó? A síntese de RNA, ela está sendo sintetizada, está sendo realizada ali, bonitinho, pela RNA polimerase. E já de forma instantânea, eu já estou retirando essa fita de RNA. Tá aqui o RNA saindo da cadeia ali de DNA aberta, né? Da fita de DNA, tá bom? Unidades de transcrição. O que são unidades de transcrição? Então, em eucariotos, né, nós temos sequências gênicas diferentes, né? Temos genes diferentes que podem ser acionados, que vão dar origem a proteínas diferentes, tá? Então, nós temos unidades de transcrição. Unidades de transcrição nada mais são do que os nossos genes separados, né? Vários genes em sequência, do qual eu posso acionar cada um separadamente, dando a origem a proteínas totalmente divergentes, né? Proteínas separadas. Mas nós temos em procariotos uma coisa diferente. Né? Na verdade, eu coloquei errado aqui, né? Na parte de baixo é o eucarioto, tá? Então, ou seja, nós temos lá região promotora, região código, região terminadora e a proteína sendo formada. Na bactéria, eu formo uma proteína por vez. Na bactéria, que é o de cima aqui, no procarioto, eu formo um único gene gigantesco, tá vendo aqui, ó? Perdão, eu leio um único gene gigantesco, formo uma fita de RNA mensageiro gigantesca, que ela depois vai ser dividida em proteínas diferentes. Tudo bem? Então, é diferente do ser humano, né? Então a gente constitui um gene de cada vez. Bactérias constituem um gene gigante, lê lá, faz a fita de RNA mensageiro, joga para fazer proteína e ela faz proteínas diferentes a partir de um transcrito só, tá? Isso é diferente entre nós. Isso leva um gasto energético absurdo, tá? Porque você tem que sintetizar tudo de uma vez. Então isso não é muito interessante do ponto de vista de gasto energético, tá bom? Mas para potencializar a multiplicação da célula, sim. Por isso que bactéria cresce muito rápido. Não é só o único fator, mas bactéria tem uma replicação muito rápida, né? Então você acaba tendo, muitas vezes, a bactéria em 24 horas ela dobra a quantidade de número de bactérias. Então isso acaba tendo uma característica ligada a essa facilidade de transcrição de múltiplos genes ao mesmo tempo também, tá bom?
Quanto à RNA polimerase, vamos entender um pouquinho sobre a enzima, né, como que ela trabalha. Então, a RNA polimerase, ela vai reconhecer a sequência promotora, ou melhor dizendo, a sequência promotora com os fatores de transcrição ligados a ela. Ela reconhece a sequência promotora sozinha? Não, tá? Não existe essa possibilidade, porque senão a gente basicamente ficaria transcrevendo os genes sem parar, né? Porque lembra que a RNA polimerase está dentro do núcleo e já está sempre pronta para ler as sequências lá do DNA. Então, ou seja, de novo, ela sempre vai reconhecer a sequência promotora ligada aos fatores de transcrição, tá bom? Ela também tem uma característica que é diferente da RNA, da DNA polimerase. Vocês viram na aula de replicação que a DNA polimerase precisa de várias outras enzimas para fazer outras funções que ela não consegue. Então, por exemplo, abrir a fita, estabilizar a fita, deixá-la aberta, enfim, todas essas funções são feitas por outras enzimas, né? Topoisomerase, ligase, tem a helicase que vai abrir a fita. Então, nesse caso, a enzima RNA polimerase tem a função helicase, que ela consegue abrir a fita de DNA sem a necessidade de outras enzimas. Então, ela mesmo consegue abrir, estabilizar a fita, manter ela aberta por um tempo, fazendo ali a forquilha de transcrição, né? Que é aquela bolha de transcrição, que é nessa imagem aqui de baixo, pequenininha, ó, você consegue ver, que é justamente quando eu abro, né? Essa fita ali eu chamo de forquilha de transcrição. Então ela consegue fazer a quebra das pontes de hidrogênio, que é o que faz a ligação entre os nucleotídeos, e deixar essa fita aberta. Tá bom? Isso é importante saber também. E manter as fitas separadas na região da síntese de RNA, que é basicamente o que a gente acabou de falar. Então mantenho ela estável por um tempo determinado até que as características de cópia, né, dessa fita de DNA sejam de fato feitas, tá? Aqui é só para título de curiosidade, ninguém vai cobrar isso de vocês, mas existe 3 tipos de RNA polimerase, tá? Todo mundo tem as 3. Cada uma sintetiza coisas diferentes. Então, as 3, né, são importantes para a síntese de RNAs diferentes. E aqui a gente já consegue ver tipos de RNAs diferentes, né? Ó, aqui nós temos o RNA ribossômico, algumas porções dele. Nós temos aqui, ó, pequenos RNAs, né, RNAs nucleares, por exemplo, ó, small nuclear RNAs e outros, né, RNAs pequenos aqui. Temos outro RNA transportador aqui, ó, uma outra parte do RNA ribossômico, enfim, todas elas acabam sintetizando partes diferentes do RNA. O que sintetiza o RNA mensageiro é RNA polimerase do tipo 3, tá? Só por curiosidade aí, para ficar na cabecinha de vocês, beleza? Como já dissemos, que é importante ressaltar de novo, toda a fita de RNA vai ser sintetizada a partir da fita molde, porque eu quero uma cópia quase exata da fita código, tudo bem? Ou codificador. E sempre eu vou ler essa fita no sentido 3 linhas, 5 linhas, para sintetizar uma fita 5 linhas, 3 linhas, tá? Então essa é a regra universal da transcrição do DNA. Então, toda a fita vai ser lida sentido 3 linhas, 5 linhas. Ela vai ser lida a partir da fita molde. Eu vou sintetizar uma fita sentido 5 linhas, 3 linhas, e ela vai ser muito parecida com, né, com as substituições de timina por uracila da fita código, certo? Regrinha aí para decorar, tá bom? Isso tem que saber mesmo. Dos fatores de transcrição, já falamos um pouco sobre eles, mas a gente tem que ressaltar algumas condições. Por quê? Fatores de transcrição, por mais que a gente tenha entendido já que ele se liga, ele sai lá a partir de uma informação que a célula recebeu, ele sai do citoplasma, vai para o núcleo, e a partir daí ele se liga à região promotora, existem vários tipos de fatores de transcrição muito diferentes. Tá? Eu tenho fatores de transcrição que são específicos para cada síntese específica, mas eu tenho fatores de transcrição também que são chamados de ativadores e outros chamados de repressores. Ativadores são basicamente os que vão ativar a transcrição, repressores são basicamente os que vão reprimir a transcrição. Né? O nome deixa isso bem claro. Né? Já volto aqui. Então, fatores de transcrição, eu posso ter aqui, ó, ativadores. Então, todo fator ativador, ele vai ativar o processo de transcrição. Tá?
Então ele vai ser o inicial ali, né, ativando o processo de transcrição. Mas em alguns fatores, né, por exemplo, genes que são contrapostos, imagina a insulina com o glucagon. Um não pode estar ativado enquanto o outro estiver ativado, né? Eu não posso ativar os dois ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Então, o que que eu faço? Eu jogo um ativador para a insulina e um inativador, ou um repressor, né, para glucagon. Tudo bem? E vice-versa. Se eu tiver uma situação de jejum, eu coloco um ativador para o glucagon e um inativador para a insulina. Porque senão eu vou ter as duas coisas ao mesmo tempo, muitas vezes. Isso não pode acontecer, porque isso causa um problema metabólico imenso, né? Imagina, você está com um déficit gigantesco de glicose no seu sangue e você está acionando a insulina para ser jogada lá. Isso é um problemaço. Isso vai causar uma diminuição de glicemia absurda e você vai entrar em uma crise de hipoglicemia, tá? Isso não pode acontecer. Então esses fatores, eles funcionam dessa forma. Muitas vezes para inibir um gene contraposto a outro, tá? E eu muitas vezes posso ter, né, vários ativadores diferentes, né, para ativar um gene só. Então eu posso ter a necessidade de dois ativadores. Ó. Tem aqui um ativador, dois ativadores. Ah, beleza, mas e se eu tiver um só? Eu tenho uma transcrição ainda acontecendo, só que menor, uma transcrição mais sutil daquele gene. Ah, beleza. A quantidade de glicose que você tem para absorver não é tão grande. Vou precisar de menos insulina, não vou jogar muita insulina, né? Logo, coloco menos insulina em jogo ali. Então, alimentos com o índice glicêmico mais baixo liberam menos insulina, precisa de um ativador só. Só um exemplo, tá? Alimentos que têm um índice glicêmico muito alto, né, basicamente glicose pura, que você está comendo, você vai ter um índice glicêmico muito alto e vai precisar de muito mais insulina. Libera os dois ativadores, você vai ter uma transcrição completa, tá certo? E eu tenho o repressor, que normalmente ele é único mesmo, né? Que vai, mesmo tendo os fatores de transcrição lá ativados, por algum motivo que eles foram ativados, se eu tiver um repressor, a transcrição não acontece. Certo? Então, o repressor ele serve para bloquear o processo mesmo. Assim, não vai acontecer de forma alguma e ele não deixa acontecer. Beleza? Voltando aqui, ó, a gente tem alguns fatores que a gente tem que lembrar, tá? Que são fatores de transcrição gerais. Lembra que eu falei que tinha aquele fator específico que era acionado lá? E eu tenho os fatores gerais de transcrição que vão ser os primeiros a se ligando ali. Muitas vezes, esse fator aqui, que é o primeiro deles, né, que vai reconhecer a região Tata Box, a gente já considera como o primeiro de todos, tá? Enfim, não vou entrar em pormenores disso, porque não vale a pena, mas nessa aula especificamente, né, porque é uma aula muito introdutória da transcrição, mas ele muitas vezes é o primeiro fator que se liga lá na região daquele gene específico mesmo. Ou seja, então eu tenho vários que vão se ligar. Lembra que eu falei que era uma sequência de fatores de transcrição? Então eu tenho aqui, ó, o primeiro ele vai reconhecer a região Tata Box, conhecida também como região menos 25, tá? Que é a menos 25 em relação ao ponto mais 1 do gene. Lembra que eu falei que o mais 1 era o início da região codificadora, né? Então a partir da região mais 1 eu tenho menos 25 bases para trás, é a região Tata Box, tá certo? A partir desse primeiro, que é o FD, fator de transcrição 2D, ou TBP, nós temos o segundo fator de transcrição se ligando, que é o TF2B de bola. Então, um chama o outro, tá? Então, é uma interação molecular. A partir desse primeiro, ele, por interação molecular, chama a ligação do segundo, que vai lá e se liga sobre ele ali, formando uma sequência, né? Ó, tá aqui, ó. O primeiro se ligou, o segundo reconheceu o primeiro, se ligou lá na fita também. Tudo bem? Qual que é a função desse segundo? Recrutar a RNA polimerase. Então, ó, a RNA polimerase já está chegando aqui, ó. Ela se liga ali junto aos dois fatores. Então, ela, a partir dessa ligação dos dois, vai conseguir ser recrutada. A partir dessa ligação das três porções aqui, né? Então tem o TF2D, TF2B e a RNA polimerase, nós temos o TF2F se ligando. Então ela vai estabilizar a RNA polimerase e vai chamar, né, dois outros fatores de transcrição, que são o TF2D e o TF2B, de novo, tá? Aliás, perdão, ela vai estabilizar com esses dois, né, e vai chamar o TF2E e o TF2H.
beleza? A partir do TF2E, ele atrai o TF2H. O TF2H por si só abre a dupla fita, lembra que ele tem função helicase, né? E libera a RNA polimerase para síntese da proteína, tá? Esse, então, é o início do processo da transcrição. Deixei aqui um videozinho para vocês darem uma estudada, mas basicamente essa sequência de eventos é necessária para que haja o início da transcrição. Lembrando que tem que ser na fita com sentido 3 linhas, 5 linhas da fita monte, certo? E aqui tá tudo ligado, né? É uma bagunça, você vê que é uma bagunça aqui, né? Ó, um monte de proteínas ligadas, eu tenho as proteínas reguladoras aqui, que podem ser ligadas antes desse Tata Box, inclusive, né? Que vão ser intensificadoras ou repressoras, a gente já acabou de falar sobre isso. Então elas são proteínas que vão ser importantes para a regulação dessa transcrição. Ou eu regulo positivamente ou eu regulo negativamente, tá? Então, começamos a fase da transcrição propriamente dita. Então, ela é constituída por 3 fases: iniciação, elongação ou alongamento e terminação ou término. Tá? A fase de iniciação é justamente tudo isso que a gente já viu. Então, a fase de iniciação é justamente a ligação de todos os fatores de transcrição, a ligação da RNA polimerase, a estabilização da fita e a abertura, né, da forquilha. Tá aqui, ó, forquilha de transcrição. Tá? Se eu abrir a forquilha, a partir dessa abertura da forquilha que eu inicio o processo na região mais 1 aqui. Beleza? Então, até a RNA polimerase começar a se movimentar em direção à região codificadora, né? É iniciação, fase de iniciação. Tudo bem? Quando ela começou a se movimentar, nós entramos na fase de alongamento, que é uma fase que já deixa bem claro, né? Então, basicamente, eu estou deixando, eu estou constituindo a fita, né? Então, estou sintetizando a nova fita a partir da leitura daquela fita de RNA, de DNA. Então, estou sintetizando a fita de DNA no sentido 5' perceba que a parte 5' é a que sai primeiro, ó. Tá vendo aqui? Saiu primeiro, então estou sintetizando a fita no sentido 5', 3', que é o que está ficando ali. Beleza? Então isso é a fase de alongamento. E a fase de terminação é a fase onde eu encerro o processo. Como que acontece isso? Existem algumas formas disso acontecer, tá? Não vou falar de todas, mas vou falar de uma só para a gente exemplificar, tá? Nessa região, dependendo do gene, essa região ela ainda é lida, tá? Ou seja, lembrando que a região codificadora ela termina aqui, ó, nessa parte amarelinha, né? Eu continuo lendo essa fita na região terminadora. Diferente da região promotora que eu não li, né? Eu só me liguei a ela ali, e depois eu começo a ler a partir da região codificadora. Na região terminadora, a RNA polimerase ela vai ler aquela parte também. Então ela vai transcrever parte daquela fita na região terminadora. Então ela transcreve um pedaço disso aqui, certo? Quando ela está transcrevendo, a fita de RNA ela começa a se conformar, né, estabelecer uma forma tridimensional. Olha o que está acontecendo aqui. Está vendo que ela está se ligando sobre ela mesma? Ela está se dobrando sobre ela mesma por complementariedade. Ó. Então, percebam aqui ó, que os pares de base começam a se complementar. Então, aqui eu começo a estabelecer uma ligação entre ela mesma. E isso forma uma região, que é isso aqui, ó, que a gente vai chamar de hairpin. Tudo bem? Que é grampo de cabelo. Por aqui, ó, grampo de cabelo. Na tradução livre, né? Hairpin, tudo bem? Esse hairpin é basicamente o que vai determinar que existe o processo de término. Por quê? Porque por interação molecular, o que está acontecendo aqui é que esse hairpin vai desfavorecer a caminhada da RNA polimerase pela fita. É como se ele estivesse segurando a RNA polimerase para não se movimentar mais para frente. Ele travou ali a RNA polimerase. Quase que fisicamente, né? É molecular, né, na verdade, mas entenda como se fosse alguém segurando, né, aquela fita. Ou melhor dizendo, aquela enzima que é a RNA polimerase. Logo, por não conseguir se mover em direção ao restante da fita, ela é desligada. Então, ou seja, existe o desligamento das proteínas. Todas as proteínas se soltam.
tá? Então, os fatores de transcrição se soltam, as proteínas RNA polimerase se solta, todos aqueles fatores que a gente viu, né, que aconteciam, vão se soltar. Lembrando que tudo isso, né, até para a RNA polimerase se movimentar lá no início do alongamento aqui, né, nesse início, eu preciso de ATP, tá? Não é um processo que é de graça, não. Eu tenho gasto energético para isso acontecer. Então, fiz ali a ligação de moléculas de ATP, consegui andar lá na região terminadora, formei o hairpin, desliguei e eu posso começar o processo todo de novo. Tudo bem? Então, esse é o processo final da transcrição. Tá? Terminei a transcrição por completo. Só que a transcrição por si só, ela só finaliza efetivamente depois de modificações da fita de RNA. Tudo bem? Que a gente vai ver numa outra aula de controle da transcrição, tá? Que a gente vai colocar aqui para vocês. Tudo bem? Então é isso por hoje. Um abraço e até mais.